Mais volume igual mais hipertrofia? Ele falando isso, vamos ver o que ele está falando sobre. I have to work hard and rise through the ranks. My son at Arasaka Tower, top. Look, Mom. I'm here. Very top of Arasaka Tower. One last file left. Once you go screaming over Bom, the... progrida a carga e treine seu músculo 2 a 3 vezes por semana. Aqui eu concordo 100%. Mas vamos lá, que tem muita coisa a se falar sobre esses dados que ele colocou aqui, que são de 2 estudos. Muita gente interpretando mal esses estudos sobre volume de treinamento e hipertrofia e acabam caindo nessa armadilha de achar que menos é mais para maximizar os ganhos. E não é sempre assim. Ele mencionou os dados de artigos como o do Schoenfeld de 2017, aquela meta-análise sobre dose e resposta de volume semanal, e do Damas de 2019 sobre síntese proteica miofibrilar em indivíduos treinados com variações de volume. E eu concordo que eles são reais, mas a gente precisa contextualizar. Vamos analisar e interpretar isso passo a passo, rebatendo essa ideia que, se eu não me engano, é o que ele defende, que só 8 séries por semana são o caminho para a hipertrofia máxima, porque isso é uma extrapolação perigosa que ignora o conjunto de toda a literatura científica que a gente tem. Primeiro, o contexto científico. A literatura, especialmente as revisões sistemáticas e meta-análises, como essa mesmo do Schoenfeld de 2017, mostra claramente uma relação dose-resposta entre volume semanal de treino, medido em séries por grupos muscular por semana, e ganhos de hipertrofia. Em resumo, quanto mais séries você faz, maior o aumento na massa muscular. Até certo ponto, claro, porque existe essa questão da diminuição de estímulo, os retornos decrescentes. Eles analisaram 15 estudos com mais de 300 participantes e encontraram que volumes mais altos, tipo 10 séries por semana, geram um tamanho de efeito maiores do que volumes baixos, menos do que 5 séries. Especificamente, cada série adicional por semana adiciona um pouquinho mais de ganho, que se traduz em 0,37% a mais de hipertrofia. Quando comparam baixo com alto volume dentro dos mesmos estudos, o alto volume dá 3,9% mais ganhos. Agora imagina isso se acumulando durante anos de treino. E a análise categórica sugere que volumes maiores do que 10 séries por semana são superiores. Diferença pequena de tamanho de efeito, mas a tendência é clara conforme vai subindo. Agora entra o estudo do Damas de 2019, que ele também trouxe no vídeo. Eles pegaram 20 caras treinados e compararam o protocolo padrão, 8 séries por sessão, 2 vezes na semana, totalizando 16 séries por quadríceps, com um variado, incluindo fases em que eles faziam 12 séries por sessão. A síntese proteica miofibrilar, que é um marcador-chave para o crescimento do músculo, aumentou modestamente com o volume extra no protocolo variado, mas não o suficiente para gerar hipertrofia significativa maior no final das 8 semanas. Até aí, beleza, foi o que ele falou. A área de secção transversa do músculo cresceu similar nas duas pernas, sem diferença estatística. Isso é usado por muita gente, e ele incluso, para falar, olha, mais volume não faz diferença, então 8 séries basta. Mas calma, que isso é uma leitura superficial. Vamos interpretar direito, O Damas mostra esses retornos diminuídos. Sim, ir de 8 para 12 séries por sessão, ou 16 para 12 ou para 24 por semana, que tem que contar isso também, dá um boost modesto na IOPS, mas não se traduz em mais hipertrofia nesse curto prazo com treinados, que já têm adaptações atenuadas por serem treinados. Por quê? Só de 8 semanas. Hipertrofia é um processo lento. Estudos mais longos, como o do Schoenfeld de 2019, mostram que volumes mais altos, 5 séries por exercício 3 vezes na semana, totalizando mais que 30 séries por semana para alguns músculos, geram mais ganhos do que moderados, 3 séries, ou baixos, uma série. Neste 2019, o grupo de alto volume ganhou 9,3% a mais de massa magra que o de baixo em 6 meses. Além do período do estudo ser curto, também tem o fator que o aumento do volume foi pontual, em algumas semanas, no Damas, e não durante todas as 8, o que torna ainda mais limitado em comparação ao de 6 meses do Schoenfeld. E lembrem, eram por sessão, não eram 8 séries na semana. E eram 2 sessões. Rebatendo o argumento de que só 8 séries para máxima hipertrofia, quem diz isso está extrapolando pra caramba. Se a pessoa quer máxima hipertrofia, a literatura não apoia parar em 8 séries por semana. Isso seria o mínimo viável para algum ganho, mas não o ótimo. A meta-análise de 2017 sugere que o platô começa em volumes bem mais altos, 20, 30 séries. E revisões mais recentes, como a da Schoenfeld de 2021, e ela da faixa de repetições, que também aborda que a hipertrofia acontece desde 4 até
30 repetições até a falha, reforçam que volumes altos são necessários para maximizar o estímulo, especialmente as moderadas 8 a 12 repetições. Sim, há perda de efetividade. As primeiras 3, 5 séries dão um maior retorno por série e cada adicional dá menos incrementalmente. Mas para replicar o estímulo total das primeiras séries e chegar no máximo possível, você precisa de mais volume acumulado. Parar em 8 séries é como dizer, vou comer só metade da refeição, porque as primeiras garfadas saciam mais. Você vai crescer, mas não o máximo que poderia. E para concluir, algumas considerações finais e tópicos importantes. Primeiro, status de treinamento. Em iniciantes, volumes baixos, por volta de 6, 9 séries por semana, já dão ótimos ganhos. Por isso que a gente vê muito menino magro treinando low volume para pôr muito peso e gravar para o Insta e ainda falar que é mais forte do que os hormonizados da academia dele, e mesmo assim tendo resultados, saindo de 20 para os primeiros 40 de braço. Mas em treinados, como no próprio estudo do Damas, você precisa de mais para progredir, porque a janela anabólica diminui. Segundo, riscos e eficiência. Mais volume aumenta risco de overtraining, lesões e fadiga articular, como os próprios Schoenfeld alerta no estudo de 2021. Além da fadiga do sistema nervoso central e periférica nos músculos, que pode atrapalhar o recrutamento de unidades motoras, a força e, portanto, a progressão. Então não é quanto mais, melhor infinito. O sweet spot para máxima hipertrofia sem fritar o corpo é entre 10 a 20 séries na semana por grupo muscular, dependendo do indivíduo. Idade, recuperação, rotina, brigou com a mulher, não brigou, tá dormindo bem, não tá trabalhando muito ou não tá. Para mim, 12, 16 fica numa margem excelente que une o melhor dos dois mundos. Mas 8 séries, isso claramente é subótimo se o objetivo é máxima hipertrofia. Variáveis no volume, terceiro ponto. Estudos como o do Radaeli, de 2015, mostram que múltiplos exercícios por músculo, aumentando o volume em diferentes exercícios e diferentes ângulos, geram mais hipertrofia que somente um exercício e permitem melhor recuperação, permitindo então mais volume. Curiosamente, indo na direção da teoria do Chris Bursley, que a variação de divisões de treinos ajuda a dissipar a fadiga por ter diferentes exercícios, esses exercícios têm diferentes picos de torque que geram dano muscular em diferentes segmentos do músculo. Alguma coisa ou outra o Chris Bursley acerta quando ele não está extrapolando evidências. Prática real. Quarto ponto. Antes dessa onda estourar, todo mundo sempre treinou em volumes maiores que 8 a 12 séries semanais e conquistou os shapes. E as linhagens de volume baixo, como Dorian, Mentzer, Arthur Jones, sempre foram minoria. Não dá para falar que todo mundo sempre perdeu tempo na academia, né? Eu entendo que seduz muito a ideia de treinar menos para evoluir mais. Antes era a onda do tempo e eficiência, só fazer exercícios compostos, isolados são desnecessários. Hoje é do low volume. E é natural que isso atrai essa meninada, porque eles gostam de gravar, que eles estão pegando muito peso, falarem que são mais fortes que os hormonizados, igual eu já citei. É um sentimento de aceitação, você aparecer no Instagram, receber likes, receber admiração. Mas é preciso de muita cautela ao analisar esses dados, em vez de só reproduzir o que o Chris Bursley e o Paul Carter escrevem de maneira tendenciosa nos gráficos dele, mais especificamente do Chris Bursley.